Senador Marcos Rogério, presidindo essa sessão, externo os cumprimentos à Vossa Excelência, aos demais presentes. Faço um registro aqui da presença do Samuel Ribas, que é lá de Guarapuava, no nosso querido Paraná, foi vice-prefeito da cidade e é um dos nossos colaboradores. Olha, eu falei já mais de uma vez, mas preciso falar novamente, deixar claro minha posição sobre essas discussões a respeito da anistia. E não existe nenhuma dúvida quanto ao que é o correto aqui, senador Marcos Rogério. É evidente que a invasão de prédios públicos, o vandalismo do patrimônio público é algo condenável. E foi condenado por todos em seguida aquele 8 de janeiro. Nenhum agente político concordou com aquelas ações violentas. E ali havia uma oportunidade do Supremo dar uma resposta para aqueles fatos que eram necessárias, mas temos que admitir que, infelizmente, com as penas que têm sido fixadas nesses processos, nessas condenações, com o entendimento que o Supremo tem feito, ele errou a mão, simplesmente errou a mão. E isso gera uma situação de intranquilidade dentro do país inteiro. É claro que o país não está parado por conta dessa discussão da anistia, mas para aqueles que têm o mínimo de sensibilidade, para aqueles que têm uma percepção do que é justo e do que é injusto, não há nenhum dissenso possível, a não ser por motivos talvez de alguma espécie de revanchismo, de que as penas que têm sido fixadas estão absolutamente acima de qualquer parâmetro razoável. Eu recebi agora no meu gabinete, há pouco, uma das advogadas dos presos do 8 de janeiro, e ela vinha me relatando as dificuldades, as pessoas presas preventivamente, já cumprindo algumas quase já 3 anos de prisão preventiva, e num horizonte com 17 anos de prisão, né, como algumas condenações têm sido fixadas. E alternativas para isso? Há uma alternativa, pode-se aprovar um projeto de lei de anistia. Eu acredito, sinceramente, senador Marcos Rogério, que se for pautado, ele será aprovado em ambas as casas. Isso não significa uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, significa apenas um dimensionamento mais adequado da punição que cabe a essas pessoas. Eu sempre defendi, olha, que seja então uma pena de prisão por alguns meses, que seja eventualmente uma pena de prestação de serviço, mas o que teve ali naquele momento foi uma turba, movida pela violenta emoção, movida pelo um clima político acalorado no Brasil, que se excedeu, e se excedeu de maneira reprovável. Ninguém concorda em ataques a prédios públicos ou invasões de prédios públicos, assim como não concordamos quando o MST invade uma propriedade privada. Mas a desproporção dessas sanções é inegável. Não existe uma pessoa minimamente de bom senso que possa discordar dessa possibilidade. Então, nós ficamos pensando por qual motivo essas penas estão exacerbadas. Uma autoproteção exagerada do Supremo Tribunal Federal, uma revanche, talvez uma visão política. Tem gente que às vezes tem a impressão que, como houve abusos durante o regime militar, lá atrás, como houve casos de tortura, houve sim, deveriam ter sido punidos, como não foram na época própria, agora se quer descontar nos manifestantes de 8 de janeiro. O que não faz sentido, porque a justiça é uma ação individual. Tem gente que eventualmente pensa quais seriam as consequências de uma anistia para as eleições de 2026. Eu penso que esse raciocínio não cabe, porque cada pessoa é um fim em si mesmo. E que essas pessoas que foram ali presas não podem servir de instrumento para outras finalidades políticas, não podem servir de exemplo, não podem, eventualmente, ter uma conotação política a essas prisões. Faria bem o Supremo Tribunal Federal, e creio que o próprio Supremo Tribunal Federal poderia fazer uma inflexão em relação a esse tema e rever as penas. Tem casos que serão julgados em breve, o Supremo vai de novo se debruçar sobre a questão jurídica, e por que não evoluir? Por que não adotar uma postura mais
branda em relação a esse apenamento. E assim agindo também, orientar que os casos anteriormente julgados também possam ser revistos em uma revisão criminal. Não é uma falta moral reconhecer um erro e revisar esse erro. O erro, na verdade, existe em insistir num apenamento excessivo desses indivíduos. Eu apresentei aqui nessa casa, ainda no ano passado, o projeto de lei 2819, tá? Que ainda aguarda deliberação, que é um projeto também simples, que basicamente, senador Marcos Rogério, prevê que em casos de concurso entre o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-L, e o crime de golpe de Estado, artigo 359-M, que se haja uma unificação das penas somente pela pena do crime mais grave. Porque é evidente que aquelas pessoas que houve a interpretação que queriam abolir violentamente o Estado de Direito, não vou entrar aqui no mérito dessa acusação, mas se aquelas pessoas queriam de fato abolir, estaria compreendido dentro desse plano delitivo o golpe de Estado. Então não faz sentido pegar as penas desses dois crimes e somá-las, gerando esses resultados extravagantes de penas elevadíssimas. Então, o projeto que apresentei, espero que ele possa avançar. Tenho minhas dúvidas pela questão política, mas é evidente que eu sou favorável, e visa evitar essa dupla punição pelo mesmo fato. E veja que interessante, no próprio dosimetria da pena que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal nesses julgamentos, pelo menos 2 ministros adotaram esse entendimento, de que no concurso de crimes entre tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e tentativa de golpe de Estado, deveria ser aplicada apenas somente a pena do crime mais grave. Ou seja, haveria uma absorção de um crime pelo outro. Foram os votos do ministro André Mendonça e os votos do ministro Luiz Roberto Barroso, aliás, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, talvez se tenha um caminho para, pelo menos, o próprio Supremo Tribunal Federal rever esses apenamentos excessivos, adotando, né, como tese vitoriosa, esses posicionamentos do ministro André Mendonça e do Luiz Roberto Barroso. Caso isso não ocorra, permaneceremos nessa tensão, nessa falta de pacificação do país e nessa intranquilidade, porque as pessoas comuns se revoltam a ver essa punição excessiva. E isso faz mal ao próprio Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos virar essa página e seguir adiante. Mas nós não conseguimos virar essa página com essas pessoas sendo punidas em excesso como estão sendo. Cada pessoa importa, cada sofrimento humano importa e não se justifica esse apenamento excessivo. Teremos, como está sendo amplamente divulgado pela imprensa, um julgamento próximo da senhora chamada Débora, né, conhecida Débora, a cabeleireira, aquela que passou um batom, escreveu frases contra o Supremo Tribunal Federal na Estátua da Justiça, na frente ali do prédio do Supremo Tribunal Federal, e quem sabe poderia ser aqui um caso em que o Supremo poderia adotar uma postura de, vamos dizer, revisão do que ele fez no passado. Uma solidariedade, um sinal à população brasileira, um sinal a essas pessoas punidas excessivamente, de que o Supremo pode sim também ter clemência, o Supremo também pode ter um sentimento diferente do revanchismo que tem motivado, infelizmente, esse apenamento tão excessivo. Se isso não acontecer, né, espero que esse Congresso não falte, que possamos, em algum momento, com o avançar da maturidade política sobre essa questão, votarmos uma anistia ou votar esse projeto. Eu sempre defendi um apenamento, mas já que vários desses indivíduos estão presos preventivamente há mais de 2 anos, agora seria um momento para uma anistia completa e geral e restrita para os manifestantes do 8 de janeiro. Mas enquanto isso não acontecer,
uma redução das penas, seja pelo próprio, ou seja, eventualmente por uma mudança da legislação, ela seria extremamente bem-vinda. Esse é meu posicionamento, eu coloco ele de maneira pública, clara, e é o que o país deveria fazer, é o que esse Congresso deveria se comprometer, é que o Supremo Tribunal Federal também deveria fazer em uma inflexão dessa punição excessiva dos manifestantes. É isso, senhor presidente.